Então eu não acredito em disco voador com janelinha, com escadinha, com computador lá, com telinha, com janelinha, com anteninha. Pera lá. Isso aí já é coisa passada para o homem moderno, já é passado. Sim. Existem até casos que se materializam, se não me engano também, né? Hoje você não precisa mais ter uma janela para ver. Existem câmeras, existe um monte de coisa, processos desse, né? Tem um caso também, é uma pena que eu não ia falar sobre isso, mas quer dizer, são tantas coisas que acontecem. Eu tenho uma história que eu conto nessa série, de uma, como ele chamava, agora eu não vou lembrar o nome da pessoa, que quando houve lá esse acidente lá em Roswell, parece que um dos elementos, isto é, suposto elemento, suposto ET, que eu estou colocando como suposto que não dá para saber, que diz que um vizinho ali, que tinha uma fazenda, ele conseguiu resgatar e tratou desse ET. Eles colocaram o nome até de Star Welder, que eles colocaram o nome do Ele era ET. um Grey? Ele era um Grey? Não, eu acho que não, acho que não, porque o Grey ficou uma figura mais característica como ET, né? Mas se a gente for ver bem, a gente é visitada por diversas raças, e algumas raças, o que o pessoal não entendeu, que não existe corpos físicos, né? Que nem nós entendemos, são uma matéria menos densa do que nossos corpos, né? Então a gente tem que entender que nós somos seres densos. A gente tem uma matéria densa, mas existem seres que têm uma matéria menos densa. Né? Então poderia ter, digamos, só para ter uma ideia, digamos que nós somos 10% energia e 90% densidade, ou seja, matéria. A gente pode se deparar com seres que tenha, 70% de energia e 30% densa, de alguma matéria densa. Ou podemos chegar no ponto de ter aí que é 100% energia. Ela não precisa de corpo, pelo contrário, ela pode criar os seus próprios corpos da forma que ela quer. Se ela quiser se manifestar, ela pode criar um corpo de um gato, vir na tua residência, ou passear no seu telhado, vir como seu amigo que te acompanhar, digamos, numa viagem do metrô para o teu trabalho, para a tua escola. É isso que o pessoal tem que entender. A gente tá o Pedro Campos fala muito isso, né? A gente tem que entender que a gente está lidando com coisa que não sabemos. Tá? Não sabemos direito. Então, por isso que a gente precisa buscar e tentar um entendimento. Não é simplesmente ficar ancorado naquelas coisas que o autor X ou Y diz. Você precisa pegar, sim, a informação dos autores e procurar tirar o teu entendimento, buscar a sua verdade, o seu entendimento. Então, é isso que o meu canal procura fazer, é isso que o Edneu faz. E para mim não importa estar falando isso. Isso aqui, se você abrir meu canal, tem lá, hoje deve ter por volta de 700 vídeos, deve ter, você não vai ver nenhum que eu estou falando isso. Por que eu estou falando no meu canal? Eu estou falando porque aqui eu sou convidado, né, eu estou sentindo liberdade de falar aquilo que eu penso. No meu canal é diferente. Eu trago o Eduardo lá para falar o que ele pensa. Uma vez ou outra eu posso ponderar, falar alguma coisa, acrescentar. Essa digamos, a trilha que eu executo, entendeu, Eduardo? Né? Para mim, está sendo muito legal aí bater um papo contigo, né? Acho que está sendo legal. Está sendo legal. Aquela frase de um grande amigo que fala que nem sempre os extraterrestres é alienígena, nem sempre o alienígena é um extraterrestre. Eu acho legal essa frase que ele fala sempre. Na verdade, o que eu penso, nós, na verdade, se você pensar bem, analisar bem, nós somos realmente extraterrestres. A gente não pode ficar categorizado ou capitalizado dentro de um corpo físico. Independente do seu corpo físico, que é o seu veículo, que você se manifesta, digamos, na realidade aqui, na nossa realidade, a gente tem que entender que a gente vive uma outra realidade, que ela está através, incrustada nessa matéria que é a sua alma. Sua alma.
Quando você perde a sua alma, né, quando você depõe aí, morre, essa alma, ela não tem mais sentido, ela continua como espírito, tá? Exatamente. O seu espírito tem ainda um espírito superior. Então existem várias camadas aí, tá? E o que acontece? Esse seu espírito, a sua consciência, o seu espírito é a sua consciência, ou seja, é o maquinário que te dá a sua consciência, te dá inteligência e que através de determinados manifestos dentro do seu corpo, ele consegue agir na sua célula, no seu coração, pulmão, seus órgãos, um monte de coisa para que você possa ser animado. Começa daí. Se a gente retirar, digamos, a matéria, você vai continuar sendo justamente esse espírito. Queira sim ou não. É assim que funciona. Só as pessoas que tiveram realmente experiências extrafísicas que vai poder entender isso. As pessoas que não tiveram jamais vai poder compreender, porque são coisas que não é para ser dita, que nem eu estou dizendo aqui, né? É a mesma coisa que, por exemplo, você tentar explicar uma equação de segundo grau para uma criança que não sabe nem o que é um número, se procede assim. Então fica muito difícil, por exemplo, o homem, às vezes, tentar entender aquelas coisas que não está no seu meio, na sua realidade física. Nós vivemos aqui um aspecto físico dentro da realidade física, dentro das leis físicas, né? E nós estamos aqui condicionado a uma coisa chamada tempo e condicionado ao espaço, porque nós fazemos parte, digamos, do mundo casual. E nós temos um mundo acausal, que seria esse mundo que ele não aparece, ele não tem uma consistência molecular física, tá? Não existe se existe um tipo de molécula, é um tipo de molécula que está numa outra frequência energética, na verdade é uma energia. Então o extraterrestre, ele pode vir como nessas densidades diferentes, né? Com um corpo que às vezes não precisa ser nem sobre o carbono, pode ser até de outro tipo de elemento, um silício, por exemplo. Silício, né? Já é provado pela ciência que existe seres à base de silício, não do carbono. Pelo menos é que diz a partir da ciência. Né? Então, quem fala isso é minha amiga Elizabeth fala isso. Já é comprovado. E o que eu estou falando aqui, amigo, não é coisa que eu li em livro, não. São noções que, através do estudo, você vai tendo. Você vai pensando, vendo isso, vendo aquilo, né? Eu não preciso ficar lendo aqui para poder ver, nem rabo, porque eu acho que contamina. Eu vejo tanta bobagem que escreve aí que contamina. Eu começo a ver um negócio e já não aceitei, amigo, eu paro ali, né? Sim. Porque eu acho que o homem, ele é fácil de ser enganado. O homem é muito fácil. Às vezes ele é carente de informação, e quando ele sai à busca de informação, ele não sabe como buscar essa informação e não sabe como filtrar essa informação. Não é que eu não sou cientista, não, eu sou apenas um simples curioso, né? Só que eu também, curioso. Eu venho de uma linhagem já de estudo de muito tempo, né? Então eu com 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos, sabe o que eu estudava? Eu estudava ocultismo. 2 anos, 3 anos atrás que eu vim descobrir, onde eu vi um lugar onde eu posso reunir diversas pessoas, diversos credos em várias partes do mundo, para a gente poder discutir assuntos inerentes àquilo que nos interessa. Tem uma coisa para mim chamada mistério. Para mim é tudo um mistério. Eu sempre fui à busca de mistério. Eu sempre busquei um mistério na minha vida. A ufologia é um desses mistérios. Tá? Então, o que eu falo? Eu penso, eu sempre estudei, por exemplo, o passado, tentando entender de onde o homem veio, de lugares assim, desde antes de sumérios, egípcios, Atlântico, tudo isso, para poder ter um entendimento melhor o que seria ufologia hoje, né?
É na minha visão. Então você imagina o que hoje eu não consegui saber. Tá? Eu já participei de escolas secretas, uma série de coisas. Algumas coisas eu já ouvi falar. Eu já tive experiências extrafísicas. Né? Então, eu sei que eu estou falando. Né? Então, é diferente quando eu vou escrever um livro para ganhar dinheiro. Aí, é claro, aí eu vou falar, olha, me apareceu uma luz na janela da minha casa enquanto eu dormia. Né? Sabe, aí é aquela forma poética de você contar uma história. Então, não sou autor, não sou escritor, apesar que eu tenho livro escrito. Mas não nesse pique de falar de uma forma melódica alguma história. Posso estar errado? Posso. Mas pelo menos no momento, o que eu aprendi, o que eu tenho de entendimento, é por aí. E é muito além disso aí. Eu estou falando uma parte bem básica do negócio, né? Entendeu? Então tem muita coisa. O Ednei, o que você pensa do Elon Musk? O que você pensa dele? Ele parece um gênio, né? O Elon Musk eu vejo da seguinte forma, eu estava esses dias pensando. Tem um negócio que eu até poderia falar, aliás, aqui eu não sei se poderia falar no meu canal, eu até uma vez falei isso aí, falei que não ia poder falar, mas o que eu vejo dele, na verdade, ele é um cientista, né? Sim. É um cara que ele veio predestinado. Acho que todo mundo no mundo ele vem com uma predestinação. Predestinado. Você vê que até hoje cientista tem até uma universidade alemã que eles estavam angariando, até hoje deve estar angariando, dinheiro, porque eles estavam colocando algumas pesquisas de Tesla. O Tesla, eu gravei aqui com o Rosaldo, eu sou fã do Tesla, viu? Muita coisa que falou do Tesla. Então eu estou falando para a gente falar, Elon Musk, tudo bem, ele tem a passagem dele aqui, vamos falar do Tesla para a gente ter um entendimento. Sim. Eu, por exemplo, pelas coisas que eu estudei dentro dessa linha, eu ainda creio que o maior gênio realmente do século XX, final de 19, né, porque o Tesla ele morreu em 33, não foi? Acho que 33 ou 34. Então ele teve uma parte do pé dele no século XIX, né? Nossa. E teve a outra parte aqui no século XX. O fato do Tesla, você vê até hoje os cientistas, eles estão atrás daquele raio da morte dele. Contam uma história, não, isso é uma história que contam que ele estava fazendo experiência no apartamento lá que ele morava, muito antes dele ir para aquele hotel que ele acabou terminando a vida dele lá, e que acha também que ele foi morto, tá? Ele foi morto por um... não foi suicídio, né? Um serviço secreto. O cara falou isso lá na live. Russo. E tudo leva a crer que parece que ele deve ter sido morto também, eu tenho minhas dúvidas. Apesar que ele já era bem velhinho, né? Então o Tesla era para ser hoje, aliás, o Tesla, ele era para ser hoje, talvez, um inventor trilionário, mais rico de todo mundo, de todos os tempos, pelas criações que ele teve. Você vê que ele, a título da ciência, ele acabou abrindo mão com o Westinghouse na época, né, por causa dos problemas que estavam ocorrendo na época, aquela briga que estava com o Edison. Tem uma história aí, né, que houve, não vamos entrar nesse assunto, senão é mais uma live, né? Se eu começo a falar sobre essas coisas aí, não tem que comparar. O Elon Musk é alguma coisa semelhante, provavelmente ele está com o pé praticamente no século XX e entrou com outro pé no século XXI. Provavelmente eu vejo ele que é um dos grandes gênios, por exemplo, da atualidade. Né? Você vê que ele ficou rico através do PayPal, né? Sim. É o PayPal. Então ele criou aquele serviço PayPal. Aliás, eu tenho até o PayPal aí, tem até a graninha lá, que eu precisava até resgatar do PayPal. Tá lá parado, acho que uns 5 anos já está parado lá. Tem uma graninha lá em euro, né? No PayPal. Sim. E isso aí ele vendeu não sei para quem, acabou pegando uma grana, ele começou a fazer os seus reinvestimentos, mas não é só investimento, o problema é a ideia.
E ele está atingindo praticamente um ápice hoje como um mago da ciência. Então eu vejo ele realmente como um cara predestinado a trazer essa tecnologia. Sim. Ele é um puta do marqueteiro também, né? Um cara bom de marketing, né? Porque ele é bom. As ideias dele, imagina o que neguinho não enfia dinheiro no bolso dele, com essas ideias do carro que ele pôs lá em cima e tantas outras coisas. Agora, pelos feitos dele, eu estou vendo que ele é uma promessa realmente de, quem sabe, conseguir como um visionário, conseguir levar o homem até Marte. Eu acredito nisso, né? Porque ele é científico, é um cara da ciência. Por outro lado, você perguntou sobre extraterrestre. Na verdade, nós somos extraterrestres, como eu te mencionei, em termos da nossa consciência extraterrestre. Provavelmente não o nosso corpo. Mas eu acredito que o Elon Musk é um cara de fora. É um cara de fora. Ele é um cara de fora, com certeza. Pode ter certeza que Elon Musk, ele veio aqui um cara determinado, que nem veio Beethoven num período. Você sabe, Beethoven criou uma das maiores obras. Isaac Newton, né? Einstein, né? O pessoal fala, né? E você vê aí, não sei se vocês sabem, são pessoas predestinadas. Então o que acontece? Eu, por exemplo, que eu estou dentro da espiritualidade, foi toda a minha vida, teve nesse sentido, tenho muitas experiências metafísicas incríveis, que eu não costumo falar. Provavelmente na arqueologia proibida, talvez eu vou falar. Talvez. Ah, legal. Eu abri esse canal independente de trazer coisa séria. Eu estou querendo deixar um registro agora das experiências que eu tive. Para quem acompanha meu canal há algum tempo, sabe que eu sempre falei dessa forma, que eu creio mais em experiência pessoal do que em 10 livros que eu leia. Sim. Eu acho que eu não tenho razão. Porque você lê coisa dos outros, você está lendo experiência dos outros, você não está tendo a sua experiência. E quando você tem a sua experiência, você aprende bem mais do que se aprende num livro. Entendeu? Sim. Não é que você não deva ler, é claro, você deve ler autores. Eu, por exemplo, pouca coisa eu leio hoje, né? Eu não leio mais, mas eu já li bastante, acho que eu me preparei legal, mas boa parte de coisas que, por exemplo, eu aprendi na minha vida não foi através de livros. Eu acho que o audiobook também é uma boa, né, Edneu? Quando a pessoa não tem tempo, né? Você anda na rua, vai ouvindo aqui no fone de ouvido. Então vai pegar meus audiobooks aí, eu tenho 700 horas gravadas sobre. Acho que tem. Não tem, olha, eu preciso completar. Essas últimas experiências que eu tive eu precisava até abrir lá, mas é muita coisa que eu tive com ufologia e eu precisava gravar, eu não tenho isso gravado. Né? Eu tive há vários anos que eu estou tendo algum fenômeno, que nem esse fenômeno que eu contei hoje do meu vídeo, não tem. Né? Isso são tudo coisas mais recentes. Eu não sei o que aconteceu comigo isso daí, isso acho que foi em 2017, não sei, quando eu comecei a me envolver com a ufologia, foi uma coisa de segundos. Na hora que eu apaguei a luz para dormir, no escuro, levei um susto, eu não sei exatamente o que era que estava encostando assim, né, como se fosse uma coisa de materializar. Aí teve uma hora que fez assim, encostando, aí depois sumiu. Agora que eu tô tendo coragem de falar isso, né? Não sei, alguns falam que pode ser que seja algum espírito, enfim, né? A gente sabe, né? É fenômeno. Bom, o espírito tem um detalhe, ele pode ser materializado. Eu, por exemplo, eu tive a oportunidade, na minha vida, faz muitos anos, de ir em 3 sessões de materialização. Por isso que eu estou falando, gente, tem determinadas coisas para o cara estudar ufologia, com algumas experiências, por exemplo, que eu tive, a gente dá para poder ter entendimento. O Coriolano, agradeço aí, o Coriolano está falando aqui, tem guia espiritual que te dá dica, orientas e inspira habitualmente. Você tem razão. A forma mais fácil para poder entender são guias espirituais. Entenda uma coisa, cara, olha, para você entender, que é teu negócio, eu vou entrar em negócio de
de espiritualidade, e isso aí também, amigo, 3, 4 horas para falar disso aí é pouco para mim. Não, tá? muita coisa. Eu explico muita coisa a respeito disso, né? Que nem o Coriolano deu até a dica lá. O que acontece, cara, é que a gente está lidando com coisas que ainda o homem ele não entende, ele não sabe. Não entende. Queira você sim, queira você não, amigo, você está do teu lado, você vive numa simbiose constante, às vezes não é com um espírito, com muitos espíritos que é simpáticos a você. Como se fosse um mentor, né? É normal. Eu estou aqui, pode ter centenas aqui do meu lado, aí você, em qualquer um que está sentado aí assistindo essa live. É assim que funciona. Então nós vivemos uma eterna simbiose que é chamada. E acontece de acordo com que você vibra, você é afins digamos, não vamos pôr espíritos, senão as pessoas não vão dormir à noite, mas são consciências intelectuais que estão aí, né, digamos, numa outra esfera de realidade, mas é que ela existe, ela apenas ela não é palpável à nossa matéria densa. Ah, tá. Porque você só sente o que é densificado aqui na nossa realidade. Sim. Coisas que estão acima da nossa densidade, nós não percebemos. E tem pessoas sensitivas que percebem, vê, né? Esses lapsos que você está falando, de ter visto alguma coisa se materializar e sumir, pode ser, né? Pode ser. A pessoa precisa entender, para ver materialização, digamos, de uma consciência, é claro que, em primeiro lugar, tem que ter, digamos, uma ordem superior dela, uma permissão. Não é assim que é feito. É que no escuro eu só senti, Edneu. Tá, peraí, mas só para você entender. Só para você entender, mas existe entes que é chamado o umbral. Umbral é um local onde, digamos, essa sua consciência vai quando você deixa o corpo densificado. Tá? Mas entre essa passagem existe um lugar que é chamado penumbral. Sim. Esse lugar penumbral, geralmente as pessoas que vão para esse penumbral são pessoas que às vezes são muito ligadas à terra e elas ficam nesse lugar, nesse ambiente. E nesse ambiente, geralmente, é onde tá aquelas pessoas também que estão meio perdidas, né? Eu vou contar até um caso agora. Eu nem vou entrar nesse assunto, senão leva horas. Aí o negócio aqui 2 horas e 40. Sua live vai ficar 10 horas aí, meu. Né? Deixa eu só te falar uma coisa, só vou contar. Fica à vontade. Como funciona isso. Espera aí. Deixa eu te explicar uma coisa, como funciona. Eu vou contar um relato aqui que aconteceu. Quantos anos fazem isso aqui? Deixa eu ver. Acho que fazem uns 5 anos, mais ou menos. 5 anos. 5 anos. Sim. Eu tinha um primo, né, e eu comecei a dar aulas de computador na época, né, então eu não saía de casa. Casado, tudo, né, tem filho, e ele era investigador. Sim. E daqueles investigadores que ele tinha lá um Opala velho, que ele ia nas favelas para buscar neguinho, né, para prender neguinho. Então, aqueles caras destemidos, sabe? Cara destemido mesmo. E era investigador. Colocava aquelas touquinhas de maloqueiro, sabe? As roupas todas zoadas, carro velho. Então, ele ia atrás, né? Prendia um monte de bandido. Chegou até a sair num programa de televisão aí, dos caras que ele prendeu. Bom, enfim, o que aconteceu? Um belo dia, me ligam aqui. Teve a morte do pai dele. Aí eu fui no enterro, né, do meu tio. Aí ele me abraçou e falou: "Ô Ed", né, me abraçou assim, né? O pai dele sendo enterrado, né? E aí, Ed, eles me chamam de Ed, né? E aí, Ed, quem será o próximo? Eu falei: porra, meu, para com esses papos, meu. Já larguei ele e saí dali, né? Eu falei: porra, não fala esses papos, eu não gosto de papos assim, meu. O pessoal precisa entender o quanto é perigoso o que você fala, meu. É perigoso mesmo. É perigoso o que você fala. As palavras têm força, né? O pessoal fala, né? As palavras têm força. Entendeu? Talvez a pessoa vai morrer com 80 anos e não vai entender ainda. Tome cuidado no que você coloca dentro da tua cabeça. Tome cuidado. Tem que tomar cuidado. Por isso que qualquer coisa que eu vejo, eu já elimino. E passou, cara. Passou.
Olha, não demorou 3 meses, foi eu acho que um período de 3 meses, meu. Ele veio a falecer através de uma bala que ele trocando tiro lá com os bandidos e tal. Vixe. Então ele feriu um, matou dois e acabou morrendo com uma bala que penetrou o coração. Morreu sendo atendido. Bom, morreu, né? Paciência, né? Morreu, vamos enterrar o cara. E passou, fui lá no enterro dele, meio chateado, aí tava lá todos os policiais, que ele era da polícia, né? Sim. Falando do lado dos vagabundos, esse cara, né? O policial falando. E passou. Olha, não demorou 2 dias. Era 2 horas da manhã, eu estava aqui nesse lugar aqui, me toca o telefone, né? Porque eu geralmente eu ficava até tarde trabalhando e o meu primo ligou, né? Aí ele chama, Dineu, eu não aguento mais, Dineu. O Paulinho não sai daqui, que era o nome dele, Paulinho. E quando eu fui no enterro, ele tinha 2 carros, né? Tinha a garagem, tinha 2 carros, e o meu primo, que é o irmão dele, tentou trazer um dos carros dele e falou que não pegou de jeito nenhum. Não pegaram, desistiram, né? Desistiu. E ele tá falando, meu, o Paulinho tá aqui. A gente tá assistindo televisão, ele tá passando sombra. Tá abrindo a geladeira, olha só, meu. Abrindo a geladeira. Abrindo os armários de cozinha. Abrindo torneira. O meu cachorro não para de latir. Aí toca o alarme do carro dele, coisa que nunca aconteceu. Sabe? E, pô, o que você quer que eu faça? Mas eu sei que você entende dessas coisas. Eu falei, meu, você tem que mandar um pai de santo aí, meu. Eu não sou pai de santo, né? Leva um cara aí que tem uma espiritualidade, não tem jeito, não tem o que fazer. Aí no dia seguinte, não, eu não aguento mais, não aguento mais, o Paulinho não deixa a gente. Agora vamos voltar à fita. Teve uma vez que eu estava falando com o Paulinho aqui, né, na minha casa, Sim. e ele falou, meu, não acredito em Deus, meu. Pô, você não acredita em Deus? Não acredita que nada existe superior? Não, não acredito em espírito, não acredito nisso. Na hora que eu morrer, ele mandou tocar uma música, que até tocou lá no enterro dele, uma música de quem que era, nem lembro. Uma banda de rock aí, né? Foi tocada a música, até todo mundo que estava lá estranhou, né? Tocando aquela música, né? Que ele tinha pedido. Quando eu morrer, me toca essa música. E o que aconteceu? E eu falei, Nossa, não, mas você não acredita nada. Então era o tipo do cara que não acreditava em nada. Não acreditava. Ou seja, é um cara que não é espiritualizado, um cara que não sabe nada, não entende nada. Ele acha que é tudo material, né? Que nem, digamos, o pescar é assim, né? Ele não acredita em nada, acha que é tudo ciência, é tudo física, e não é. Não é assim que funciona, né? Bom, até aí é a posição dele. Ele é um cara que, é claro, ele não tem esclarecimento que eu tenho. Eu vivenciei, eu estudei, enfim, né? Dei palestras a respeito, que já dei muita palestra a respeito disso. Disso, E eu também aprendi muita coisa também. Principalmente na física quântica. Aí para você ver, o que acontece? Acontece essas pessoas semelhantes, assim, que nem ele, que de repente, é claro, ele não esperava, ele tomou um tiro e morreu. Pá. Então o cara não espera morrer. Fica bastante complicado o cara se sentir de uma outra forma. Então o espírito do cara continua. E esse penumbral, o que acontece para pessoas entenderem? Por exemplo, para ver manifestação de âmbito físico, aí que vem a parada, né? Não é que a pessoa tem poder, não é isso. É que nesse ambiente provavelmente já existem consciências muito mais velhas, até centenárias, que estão há centenas de anos ali, que não conseguiu ainda, digamos, alçar voo para passar para o outro lado. Então continua teimoso, criando na terra. Ele fica com os laços presos na terra e não consegue sair. Então ele passa a gostar, por exemplo, ele gosta de fumar. Um cara é fumante lá, ele encosta no cara fumante. O cara gosta de tomar umas cachaças, ele encosta naquele cara. O cara gosta, sei lá, de droga, entendeu? Entendeu? Existem aqueles espíritos afins que frequentam aqueles lugares onde essas pessoas ficam, né? Então, se você imaginar, por exemplo, digamos, dentro de um bar,
uma pessoa materialista, né? Tem que largar tudo. A quantidade de consciências que tem ali, meu, Vixe, absurdo. no bar, né? Por isso que eu não vou em bar. Não vou em bar. Nem eu. Tem pessoas que têm a habilidade de enxergar, né? Habilidade de enxergar. Eu já vi cada uma, meu. Você não imagina. O que acontece? Esse pessoal que está mais velho lá conhece muito mais, digamos, os critérios, as ferramentas, os segredos, para poder, quem sabe, interagir, se manifestar no nosso plano, entendeu? Você entendeu? E o que acontece? Pega um cara desse, que é novinho lá, os caras começam a sacanear. Então começa a passar informações e dar oportunidade a, digamos, essas consciências a se manifestar. Só que para ela se manifestar de forma material não é assim, porque ela está vivendo, digamos, um outro espectro de realidade. Ela precisa do quê? Ela precisa de uma matéria para se densificar nesse plano. Porque não adianta, ela vai ficar aqui, ela quer falar com uma mãe, a mãe não ouve. Então o cara fica desesperado, né? E então, através, por exemplo, dessas pessoas que acabam dando a dica, acaba absorvendo o ectoplasma de alguma pessoa ou de uma criança, geralmente da criança, que é mais suscetível, né? Da criança, do parente, da mãe, do pai, porque todo mundo pode emanar esse ectoplasma, entendeu? E através dessa matéria densificada, que, digamos, está entre o âmbito material e espiritual, eles usam para se manifestar. Então pode, de repente, você está procurando alguma coisa, você está trabalhando, está a sua caneta. Aí o cara, para sacanear, o que faz? Ele, através dessa densificação, coloca a mão em cima da caneta e você não enxerga a caneta. Aí você fica, porra, onde está minha caneta? Pô, caiu. Pô, onde está minha caneta? E não acha a caneta. E a caneta ali. Aí de repente você olha lá, a caneta está lá. Então eles costumam fazer essas brincadeirinhas que diz que esses espíritos, eles costumam ficar brincando com o ser humano que está aqui, porque o ser Até humano, mesmo quando caía comida, né? Minha mãe falava. É um imbecil. Né? Não, o ser humano é um imbecil. Ele não sabe dessas coisas, então ele se aproveita. Então tem aquelas pessoas brincalhonas que às vezes não conseguiram galgar, digamos, uma realidade superior, ficam ali. Agora, aquelas pessoas mais espiritualizadas, então elas vão realmente para locais que dizem que existe, centros de recuperação, né? Porque, é claro, é sempre traumático, né? A morte, às vezes, principalmente uma morte por fogo, por exemplo, onde você sofre antes de morrer. Uma morte por enforcamento, diz que é uma das piores que tem. Porque você está enforcado, vai se matar. Diz que até em último momento você quer desistir, mas chega uma hora que você não consegue mais. Então a morte, por exemplo, por suicídio, diz que é terrível isso aí. Né? É uma marca que você não consegue soltar mais. Então existe esse lado, mas a pessoa precisa entender. Então provavelmente essas consciências extraterrestres que nós somos, provavelmente a gente teve uma outra vida em outro lugar, em outro planeta, uma outra realidade, até densa física, ou menos densa física, geralmente até numa densificação até menor, mas às vezes pela tua intelectualidade que você tem, você é um cara sábio, você conhece, então você pode pedir, ou você pode vir para mundos subalternos, mundos menores, mundos onde existe uma capacidade intelecta ainda precária, então você pode vir para você servir como um arauto, digamos, de uma ordem superior, e você alavancar, digamos, a sociedade. Então, eu creio que dentro desse âmbito, Tesla foi alguma coisa desse porte, inclusive existe história que ele até tinha contatos, né, que nem o próprio Corolan está falando, né, que a gente tem os nossos assessores que dita coisa na cabeça. Quantas coisas você teve a intuição de não ir, você foi e se danou. Quantas vezes na tua vida aconteceu? Não vai lá, não vai lá. Isso é teimoso, você vai e cai do cavalo. Quantas vezes não acontece? Isso é direto, porque uma coisa, gente, olha, entrando no outro âmbito, para que vocês entendam, já que eu estou entrando nesse assunto,
Uhum. Uma coisa que eu falo para vocês, né? Eu tenho mais de meio século de existência, tá? Eu não tenho 18 anos de idade. Uma coisa importante que eu descobri na minha vida Sim. é você tomar cuidado e prestar atenção numa coisa chamada intuição. E o homem Intuição. presta atenção em intuição. Ele tem intuição do negócio, ele vai lá, ele cai do cavalo por causa disso. Né? Cai do cavalo por causa disso. Ó, isso aqui, ó. Se você vê, agora faz um mês, né? Um mês que eu quebrei. Eu, acho que uma semana antes, eu fiz um hangout e eu estou conversando lá. Olha, pô, sei lá, eu tenho uma saúde legal. Ó, acredito, eu nunca quebrei um osso. E eu nem sei o que é isso. Sim. Agora eu sei. Tá? Entendeu? Por isso que eu falo, precisa tomar cuidado com as palavras. Porque tudo que você coloca em você, é que eu digo, eu coloco o nome como universo. Eu falo que o universo é burro. Ele não sabe. Perante o seu eu maior, o que é importante para ele é as experiências. Ah, você foi aqui, trucidou um cara, deu um tiro no cara, você matou um cara. É errado? Sim. É errado você fazer isso. Você não deve tirar a vida de ninguém. Vamos ver isso em termos superiores. O fato de você ter feito isso, lá para cima, é uma experiência que você teve. Como você se sentiu, sabe? Entendeu? Não é certo você fazer. Então eu falo, o universo ele é burro. Ele faz aquilo que você pensar. O homem, por exemplo, eu sou hoje aquilo que eu sempre pensei. E eu tenho certeza, Eduardo, que você aí, cada um de vocês aí, pensa bem. Por isso que eu estou falando hoje, quando você tem conhecimentos, você tem que tomar cuidado com o que você vai ser amanhã. E para você ser o que você quer amanhã, você tem que ter as suas atitudes pensadas hoje. Porque tudo que você hoje pensar, você está co-criando alguma experiência, seja ela qual for. Porque, Sim. digamos, o espírito maior, o que interessa é a experiência. Quando você sai daqui, só fica gravado as coisas boas que fizeram o seu crescimento. Jamais as coisas ruins. Isso fica apagado. Entendeu? Então, por isso que a gente sempre tem que manter, principalmente, a solidariedade, que eu vejo muito importante ao seu Amor, né? Porque você sendo solidário, você já está emanando amor. Amor, Porque isso, o amor no universo, eu também acredito nisso. Antes eu ainda não acreditava, hoje eu acredito, o amor realmente é a maior força que existe no universo. No universo, é o amor mesmo. E você vê que o amor ainda é carnal, entre o homem e a mulher, ela é a maior emoção que um ser humano possa sentir. Sentir de energia. Isso supera qualquer coisa. Então a gente precisa tomar cuidado hoje em falar as palavras. Tem coisa, claro, às vezes acontece, você até comenta com alguém, né? Comenta na tua casa, com teu amigo, com teu papagaio, seu cachorrinho, não importa, você comenta. Mas o que é importante é você não levar muita emoção nisso, a atitude, porque o grande problema está na atitude, a emoção que você passa. Aí você fala, por exemplo, eu vou falar um palavrão aqui, um palavrão que todo mundo conhece. Você fala, porra, meu, aquele cara é um filho da puta mesmo, né? Ó, tua intenção. Aí você fala, porra, meu, que cara filha da puta. Você vê ó, a emoção? Esse tipo de coisa que não pode ser, não é só as palavras. É a atitude que você leva para falar as palavras, gente, entendeu? E outra coisa, quando vai realizar uma coisa, só fala quando tem certeza mesmo que vai realizar, né? Não, é que nem, se você tiver uma ideia, você
ficar em dúvida, para, né? E, então, por quê? Mas porque para mim é sempre um desafio, eu quero superar minhas dificuldades, porque é uma forma que você tem de se aprimorar, né? Porque você nunca viu alguém que nunca fez nada fracassado, você já viu? Não. Gente, o fracasso ele é importante, porque através do fracasso é onde você aprende os seus erros. Os seus erros. Você jamais vai ser um fracassado se você não ousar. Ou então fazer coisas diferentes. Porque se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados. Simples. Se você quiser mudar os resultados, você tem que fazer coisas diferentes, pensar coisas diferentes. Ou se alguma coisa não está dando certo, muda, meu. Às vezes não é por aí. Então essa intuição, que até falou aqui o Coriolano, ele colocou de uma outra forma, estou explicando de outra, é isso, sabe? Porque o universo, quando ele pega isso aí, ele está dando aquilo que você está pedindo, amigo. É verdade. Se você só está vibrando maldade, você vai querer o quê? Que o universo te dê coisas boas? Então o importante aí é justamente o seu estado vibracional. Se você vai numa, digamos, numa vigília, porra, você vai lá, fuma umzinho, cheira, bebe que nem um condenado, vai lá, fica brincando, falando de futebol, fazendo churrasco. Você vai ver o quê, meu? Você acha que os ETzinhos, a vibração deles vão estar querendo te demonstrar, trazer alguma coisa? Você acha que eles não sabem o que você está pensando, o que você está fazendo, como é a sua índole, não sabe? Você acha que não? Ninguém sabe. Só você que é inteligente sabe. Então você vai fazer um negócio desse, o estado vibratório ele é extremamente importante. Procure se compenetrar. Não fica querendo fazer isso, fotografar, que nem eu já tentei fotografar e perdi uma das últimas vigílias que eu fiz aí, por causa que querendo fotografar, trazer uma imagem. Tudo bem, é importante você tirar uma imagem, mas eu não vejo mais isso. O importante é o momento, a observação, isso que é importante. Não adianta eu ter uma fotografia na mão. Sim. Entendeu? Então a gente, como está fazendo no aspecto mais ou menos dentro dessa didática, que a gente abrangeu determinados assuntos, para a gente ver que o outro lado aí, ele existe. O ET do outro lado, ele existe. Ele existe, Quem é ele? Eu não sei. Ele pode aqui estar do teu lado, ele pode ser seu amigo lá no emprego, né? Ele pode estar com uma vestimenta, porque um cidadão semelhante, digamos, ao Elon Musk, que eu acredito que ele veio predestinado. Ele fez um negocinho, ganhou um dinheiro, ficou milionário, hoje ele está num outro projeto, né? Você vê que até ele tem a fábrica dele do Tesla, né? Que são os carros elétricos, né? E se você vê, no passado tem as ideias de carros elétricos, tudo isso não é coisa que ele inventou. O pessoal pensa que é isso, grande porcaria ter um carro elétrico. O maior problema do carro ainda é a bateria, não é o motor, que o motor hoje não é mais problema para o homem. Entenda isso. Entenda isso, não é mais problema. O maior problema é a energia. Talvez era isso que Tesla estava pretendendo e que alguns cientistas... E parece que ele fez esse teste carro movido a energia elétrica, se eu não me engano, acho que foi em 1905, alguma coisa assim, né? Sim, foi por aí mesmo, no começo do século. Tive aqueles casos, carro a vapor. Que a LED é uma invenção dele. Só incandescente que é do Thomas lá, né? Então, eu, por exemplo, já no passado, eu montei uma pilha, que era aquela bobina de Tesla, né? Entendeu? Sim. Sem aquele esquema da bobina de Tesla, você não ia ter imagem de televisão, aquelas TV antigas. Que aquela imagem é praticamente um flyback, aquele transformador, o chamado flyback, que era uma peça que queimava muito naquelas TV antigas. Que hoje é claro. Hoje que muita coisa dele que vingou hoje, naquela época o pessoal achava um absurdo que ele falava, né? E vingou mesmo, né? Não, quantos anos fazem isso? Eu não vou precisar, tá, gente? Não vou precisar, mas faz tempo. Eu não sei se faz uns 8 ou 10 anos entre esse período. Parece que
a patente americana reconheceu até o rádio como invenção de Tesla. Porque, na verdade, o Marconi ele usou várias patentes de Tesla para fazer o rádio. Outra, o Marconi foi o primeiro, desculpe, o Tesla, ele foi o primeiro que fez um controle remoto, onde ele mostrou um barquinho. Tá? Então, para você ver, o que era isso na época? O que era isso na época? Você vê, quando ele ganhou lá o contrato, através da Westinghouse, para iluminar aquela cidade, eu nem sei que cidade foi, Detroit, nem lembro que cidade que é. Não importa a cidade. Sim, eu não me aprofundei muito. Sim. Eu não lembro. E você vê que o Tesla não deixou ele usar as lâmpadas, né? Aliás, o Edison não deixou ele usar as lâmpadas. Aí você vê que ele criou a lâmpada fluorescente com aqueles 2 pinos. Aí o Tesla não deixou ele usar o bocalzinho, que era a patente do Edison. O Tesla fez aqueles 2 pininhos. E você vê aí, eles eliminaram, acho que é o primeiro congresso científico, não sei quem que foi. Entendeu? Então, para você ver, eu vejo, por exemplo, Elon Musk dentro daquela... Nossa, uma imagem linda que eu vi, aquele foguetinho vir e pousar em pé naquela bolsa, coisa absurda, sabe, de pesquisa. Então, ele é um cara que eu acho que ele é um desses caras que talvez ele teve lá no futuro, em outro lugar, e trouxe isso para a gente. Então, de quando em quando, a nossa Terra ela é sediada por extraterrestres desse tipo para dar uma alavancada realmente na nossa tecnologia. Como Sim. houve também um grande período renascentista, né, que foi através dos grandes artistas que vieram e trouxeram também, né, muita coisa. As pessoas sabem, às vezes, muito pouco da Renascença, né? As pessoas que já sabem, né, que somos artistas, Shakespeare, poesia, arte cênica, uma série de coisas que veio, os grandes nomes, né? Teve também, é claro, sem editar a engenharia de Da Vinci, a escultura e a arte de Michelangelo, que são coisas incríveis hoje, que a sociedade tem a oportunidade e o privilégio de ter hoje como grandes homens do passado. Você sabe o que é fazer uma escultura daquela de Moisés? Com veia, com tudo. É incrível. O cara tirar de um bloco de mármore sem quebrar, sem dar uma trinca. Então você acha que não é uma pessoa especial que fez aquilo lá? Ou você acha que foi um Zé Mané da vida, que ele nasceu e... Não é, gente. Isso aí é gente que realmente vem de fora. Então, vira e mexe, você vê Beethoven criou um dos grandes trabalhos dele na música, até hoje famoso. Então, ele era surdo. Ele era surdo. Entendi. Exatamente, estava pensando nisso. Agora, como que um cara surdo consegue compor grandes peças melódicas? Como? Entendeu? Então, para você ver o talento de cada um, como cada um tem aqui, você tem o seu talento, cada um de nós temos o nosso talento. Não tem. O que nós precisamos é apenas fazer com que isso aflore, que a gente busque isso, busque o que é realmente, verdadeiramente o que você quer, o que é importante para você, né? Então, por isso que hoje, eu pensando como eu quero ser amanhã, eu procuro ter minha alma sempre lavada, né, nas coisas, me arrepender das minhas falhas, dos meus tique nervoso, que às vezes você é humano, né? Entendeu? Aí você tá aí, sai da tua casa e de repente você pisa lá numa meleca lá de um cachorrinho que fez em frente, você não viu. Aí você fica invocado, fica xingando, entendeu? É natural, mas você deve entender que a gente está aqui sujeito a tudo, né? Nós vivemos um mundo de possibilidades. E uma possibilidade que, por exemplo, o Elon Musk está conseguindo fazer, essa possibilidade de dar esperança, digamos, um homem, de chegar lá. Então ele cria nas pessoas, e as pessoas criam uma egrégore em torno, alimenta uma egrégore de um acontecimento desse. Porque ele sabe que ele não é sozinho, que ele precisa de pessoas. Agora, se você só fica pensando coisa ruim, só fica com ciumeira lá do teu vizinho porque comprou um carro melhor do que o teu,
você fica invocado porque ele tem mais dinheiro que você, porque a nossa sociedade é assim, né? É uma sociedade de rótulos, de né? rótulos. Aí você não pensa, porra, meu cara comprou um carro novo, meu tá pago que é velhinho. Aí ele tá montado lá num puta de um carnê para pagar lá em 34 vezes lá uma grana que ele se mata para, né? Porque tem muita gente assim, porque quer ostentar para as pessoas que ele está melhor que você. No dia que você reverter esse papel, né? Você vê que nem no caso de Tesla, né? Que ele abriu mão, ele acabou morrendo pobre num hotel lá em Nova York. Por quê? Porque ele abriu, ele não pensava em dinheiro, ele pensava realmente na ciência, é um cara que viveu para a ciência. Diz que Sim. Tesla foi casto. Diz que ele nunca teve uma namorada. Ele passou a vida toda pela ciência. Então a Mas será gente que tem que ver. ele não teve um caso mesmo, conversa com Diz que aquela não. Maria Or lá, aquela que diz Não, que não, ali também, presta atenção essa história da sim, não é Ursik verdade. lá, né? Presta atenção, gente. Olha, Acho que é isso, o sobrenome deixa eu dela. falar uma coisa. Deixa eu falar uma Sim, coisa. sim, Deixa eu falar uma coisa. sim. Tem essa história da carta deles, essas histórias. E tem história também que até os nazistas queriam assassiná-lo, porque eles tinham, acho que, medo dos Estados Unidos ter um gênio lá. Tem esses papos aí. Sim, Entenda uma coisa, eu vou falar um negócio aqui, eu não quero ofender ninguém, por favor, tá? Por sim, favor. Precisa tomar cuidado com que muitos escritores de um período para cá escreveram. sim. São best-sellers, cara que ficaram ricos, milionários, estão todo bonito de grana, que nem o Paulo Coelho. Que até estava vendo uma entrevista semana passada que ele estava falando que ele que era o cabeça. Na verdade, que era a cabeça ali era o maluco beleza, que era o cabeça. Tá? Então foi o cara que se deu bem e o Raul tá morto. O que aconteceu? De um período para cá, depois que surgiu a internet, a facilidade que você tem de comunicação, surgiu muitos sites de pseudocientistas, sabe? Que coisas que às vezes você buscava na academia que ele estudou, não tinha nenhum rastreio, porque é fácil você fazer um site, é que nem eu. Olha quanta coisa que eu falei hoje sem abrir nada. Estou falando aqui o que eu tenho na cabeça. É fácil, eu podia abrir, eu ficar falando alguma coisa, que era Sim, isso, que era aquilo. Né? É fácil você enganar as pessoas. é fácil. E eu não sei até que ponto. Mas às vezes as pessoas falam determinadas coisas e não mostram um documento. Não Tá? mostra, né? Não mostram um documento. E o Orsic, ele teve ligado também a uma ciência ocultista, metafísica, tinha uns negócios dela lá, né? O Tesla também parece que tinha alguma coisa ligada digamos, essas personalidades que estão te inspirando alguma coisa, que eu acabei de dizer, que não é difícil, provavelmente todos nós temos inspiração. Como o Elon Musk deve ter orientação, como cada um de nós, dentro daquilo que você se propõe a fazer na sua vida. Sim. Eu estive vendo alguma coisa, eu achei meio incrível, porque, entenda, eu sou do tempo que você estudava em biblioteca, passava o dia inteiro em biblioteca, estudava que nem um cavalo, que nem um maluco, porque se você chegasse lá na aula e desse problema lá na prova, amigo, você tomava a bomba, não passava, não é que nem aconteceu de 30 anos para cá, né? Depois do Fernando Henrique, qualquer um passa de ano, não tem mais essa de repetir. Eu fiquei sabendo aí a quantidade de analfabetos que existe no Brasil, que é de 40%, cara, eu não sabia, mano. Isso aí para mim, coisa que eu levantei agora, é muita coisa, meu, para um país. Se não me engano, na América Latina, acho que é Belize está em primeiro lugar, né? Porque o Fernando Henrique, quando ele veio, ele, em vez de, por exemplo, melhorar as escolas, melhorar a educação, mais colégio, pagar melhor os professores, tudo aquilo que deve ser feito num país realmente civilizado, não.
Não. Para ele foi mais fácil para poder ser. Ele diminuiu o analfabetismo aqui no Brasil, ele teve que passar pessoas. Então teve uma portaria que ele lançou lá que ninguém mais repetia de ano, lembra disso? Você imagina, né? A garotada ficaram na maior, né? Porque, pô, não precisa estudar mais, né? Entendeu? Todo jeito passa. Então, essas coisas que eu acho que é ruim para o país. Eu, por exemplo, eu malhei, estudei pra caramba em biblioteca, levando o livro para casa, estudando no local, porque tinha livro que você não podia levar. Eu mais os amigos, tirando provinha, escrevendo, levando para casa. Eu fiz muito isso na minha vida, o tempo de estudo. Uma coisa que sempre me fascinou foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sim. Então, eu, depois que saí do colégio, eu continuei estudando sobre a Segunda Guerra Mundial. Hoje não, que eu esqueci muita coisa, mas sei tanta coisa da Segunda Guerra Mundial que vocês não imaginam. Né? Sim. Eu nunca vi falar nisso. Isso em livros mesmo que você lia. Hoje, o pessoal faz livro com um monte de coisa que é para vender. Então, imagina você falar isso pode de vender. E o autor, é claro, tem aquela habilidade de... É que nem você já leu lá o Cavalo de Troia, já leu? Cavalo de Troia eu não li ainda, já ouvi falar. Cavalo de Troia eu tenho ele aí, eu li o primeiro volume, né? Eu tenho uma amiga que tem acho que 9 ou 10. Nossa! Ela leu tudo e falou que está lendo a segunda, terceira vez. O Cavalo de Troia é um livro que, se você lê, você entra nele, você acredita em tudo que aconteceu ali. Mas será que aconteceu? É a habilidade que o autor tem de poder, sabe? E coloca você no meio do negócio. E se você não tem determinados conhecimentos de outras coisas, eu pergunto, por que essas coisas não estão nos livros antigos? Só estão nos livros que vieram depois de internet para cá. A biblioteca de Alexandria, você acredita que tem coisa? Não, Alexandria sim existiu, né? Ela foi física. Sim. Né? Ela foi... a biblioteca de Alexandria, ela tinha mais de 200 mil inscritos. E ele contava toda a história da humanidade. E ela atravessou um ataque, o último ataque culminante que houve foi do que é mesmo? Essa parte do meu aprofundamento. Não, foi dos turcos. Dos turcos, né? Uhum. E foi onde tocaram fogo nela. Agora, o que acontece? Voltando a falar nisso, que eu estou falando, isso aí vai até as 4 da manhã, hein? Não. Até as 4 da manhã. Porque cada assunto aqui... Né? O que acontece? Só para você entender, a Biblioteca da Alexandria é grande e tal, aquela história toda. Sim. E o que aconteceu lá? Encarcerava mais de 200 mil inscritos antigos. Inclusive lá existia coisa até da Atlântida. Atlântida. Então, quando foi em 326, que teve o grande concílio de Nicéia, onde participou Constantino. Né? O Constantino, o que ele fez? Eles fizeram uma reformulação no sistema político romano e usaram praticamente todo o argumento da igreja cristã que foi fortalecida durante esses 300 anos com aquela história toda que a gente sabe do cristianismo. Então, muitos tratados da época foram queimados por Constantino e o Papa lá, não lembro o nome do Papa que estava na época, né, que eles eram em conluio os dois, né? Sim. Os dois interesses. E o que aconteceu? Muitos inscritos dessa época e alguns inscritos de Alexandria, alguns sábios na época conseguiram guardar, tirar. E alguns documentos de alguns sábios também que estudaram na época, que não tinham como documentação, então eles começaram a passar de forma verbal a outras pessoas que seriam adeptos. Eles tinham até um nome que eles davam, não lembro o nome que eles davam, vou ver se eu recordo, que tinha um nome que eles davam a essas pessoas. Então tinha alguns escribas que tinham a habilidade de escrever e ler, que eles transcreviam outros tratados para guardar para a posteridade, porque se a igreja pegasse, era cana.
Era cândido, eles tinham medo. Então, nesse período, onde foi formado diversas escolas de mistérios, que chamava. Inclusive, eu fiz uma parte de uma das escolas de mistério. Apesar que a escola de mistério que eu participei, ela vem desde o tempo egípcio, né? Que se fala desde o tempo egípcio. Tá bom? Então, a pessoa precisa estudar para saber, não é pegar uma história aqui e não saber o passado. Por isso que eu estou falando isso, eu estou dando a base do quê? Sobre esse negócio da história aí do Tesla, com a Maria Orsic lá. Porque as pessoas começaram a ver a história, um grande esquema, para poder criar-se histórias fantásticas em torno disso, porque gera livros e vende pra caramba. E você põe um título desse, todo mundo compra. Aí vai para outros idiomas, o pessoal compra, então você fica rico, que nem Paulo Coelho, que está bonitinho lá, com aquelas histórias que ele criou, né? Tá? Entendeu? Então, precisa tomar cuidado. Agora eu pergunto, por que essas histórias, elas não estão nos compêndios históricos mesmo do passado? Porque você não vê essas histórias, essas coisas. Você vê elas separadas. Você não vê como é ditador. Aí o cara fala, não, é que descobriram novos documentos. Tudo bem, pode ter descoberto. Mas cadê o disco voador nazista que até hoje não acharam? Pô, os caras para acertar aquelas V2 lá na Inglaterra, né? Mal eles conseguiam acertar o alvo. Muitas bombas daquela caíam em plantação, caíam no mar. Você acha que os caras com essa tecnologia estavam com disco voador daquele, com metralhadora, canhão, subindo lá em cima? Então, é coisa que eu acredito que tenha sido criado depois. Essa história eu estou vendo já há algum tempo, nem primeira vez que eu estou falando sobre ela, que essa história aí dessa carta, né, que até agora não se viu nenhuma carta. Onde está essa carta? Quando se fala de alguma coisa, tem que mostrar. Né? Cadê essa carta? Que eles tinham um esquema, que eles falavam. Outra, você vai falar na Segunda Guerra Mundial, porque a Orsic, ela assumiu, acho que em 45, 46, não foi isso? 45, 46, quando terminou a guerra. Muito bem lembrado. Ninguém sabe. Aí falam que ela entrou naquele sino lá, que foi para lá na região de Kecksburg, lá nos Estados Unidos, que tem essa história de Kecksburg. Né? Sim. Você entendeu? Então são histórias que os caras colocam, que falou que os nazistas fugiram naquele sino e caíram em 86 aqui em Kecksburg. Quer dizer, já colocando uma máquina do tempo, né, que os caras foram para o futuro, você entendeu? Mas até hoje ninguém sabe se realmente o Hitler morreu mesmo. Porque muita gente forjou a sua própria morte para fugir, né, enfim, você entendeu, cara? É muita tem a polêmica que diz que ele fugiu para a Argentina, embaixo do submarino, tem essa polêmica. Provavelmente, ele deve ter vindo para cá, já tem história aí que pessoas chegaram a ver ele e tal. Agora, eu não sei quem é a ministra lá na Alemanha, não sei se é neta ou bisneta dele, né? Alguma coisa assim, né? Alguma coisa. Da política. Não, eu acho que ele nunca teve filho, não. E será que isso daí é conversa? Um cara daqui a pouco arruma um filho para ele, né, meu? Você me deu uma ideia. Vou escrever um filho do Hitler. Porra, meu. Ele casou 2 dias ou 3 dias antes lá com aquela moça lá, como que ela chama, nem lembro o nome dela. Né? Entendeu? Que foi acompanhante, enfim, quer dizer, é muita história que o pessoal começa a inventar, cara, e dá altas histórias de livro, o pessoal fica absorvendo, né? Eu não acredito muito nisso, não, né? Eu acredito ainda que tem muita coisa aí que foi incorporada, que as pessoas usaram o nome, porque é um nome forte, né? É a mesma coisa. Faz um livro aí com o nome de Chico Xavier para ver se você não vende pra caramba. Você vende. Todo mundo que é adepto vai comprar, né? Fala aí um livro, literatura, Memórias de Roberto Carlos. Põe para você ver se não vende. Pelo menos a veiarada vai comprar. Vende. Né? É que eu estava citando aí, eu faço um livro, que nem eu fiz um livro, né? Levei 20 anos de pesquisa, tentei publicar em 96, não consegui, aí desisti. Aí tem nem lembrei que eu ia falar assim. Não, tem, por exemplo, tantos outros livros que o pessoal fazem aí,
e vende que nem água. Aí o pessoal aqui vê na internet, fica falando, faz vídeo, mas tem coisa que às vezes não tem comprovação. Se você procurar realmente a literatura mais séria, que eu acredito que seja antes da internet, que é a literatura séria ali. Aí se é fantasia, se é ficção, mas eu estou falando coisa certa, séria da história. Eu nunca vi isso, meu. Eu nunca vi, cara, eu nunca vi esses papos. E olha, que eu estudei o Menkef, eu li, eu tenho tantos livros aí sobre o nazismo, eu li em biblioteca, eu tinha um acervo enorme. Quando eu mudei meu estúdio, eu joguei mais de, acho que eu devia ter umas 300 fitas VHS, meu, que eu joguei fora, meu. Eu tinha um acervo enorme eu tinha. Outra que eu tinha já sistema DV, né? Apesar que eu tenho equipamento aqui, mas acontece que eu fui para um outro lugar e eu tinha muita coisa. Então, quando eu desmontei o meu estúdio, né? Quando eu fechei, eu tinha uma agência, eu fechei. Entendeu? Então, cara, são coisas que precisa tomar cuidado naquilo que se ouve hoje. Hoje ficou fácil. Qualquer pessoa pode fazer um livro. Vai na internet, pega uma coxa de retalho, uma coisa de outra, você faz outro livro, né? Sim. É diferente daquele genuíno, que nem do caso lá do Cavalo de Troia, que é um livro legal, eu li o primeiro. E ali, se você não está vacinado, amigo, você acredita nas histórias. Né, que ele fala de uma viagem que foi no tempo de Cristo, ele fala um monte de coisa lá, fala sabe, um monte de coisa, quer dizer, tudo o que a gente já sabe, só que ele coloca de uma forma que a máquina do tempo foi lá, né? E as pessoas acreditam que teve essa máquina do tempo mesmo, foi lá, né? E pode ter ido, será que tem uma máquina do tempo? Né? O homem tem tanta coisa hoje que não consegue nem dar jeito, cara, né? Isso é verdade. Vai ter uma máquina, tem coisa mais simples, não dá jeito, só isso. Então, te desejo então, é isso, sorte, cara. Eu acho que eu contribuí um pouquinho aí pelo... Quem sabe um dia, para mim, a gente marca para você aqui, tá? Se quiser, tá bom? Tá bom. Legal. Um abraço, então, brigadão aí. Brigadão. Tchau, tchau a todos. Um ótimo final de semana. É isso aí.